Olá, tudo bom? Somos o Tripsi, um sonho em comum, um projeto com três corações. Eu sou Márcia Valéria, psicóloga clínica e falo sobre o autoconhecimento. E você, Margarida? Conta aí o que você fala para gente. Eu sou Margarida Fernandes e eu falo sobre a criatividade, a importância da gente estimular a criatividade na nossa vida. E você, Graça? Eu falo sobre altas habilidades e hoje vim trazer um tema que mostra assim, a importância da gente falar sobre esse tema de altas habilidades. Eu fiz uma pesquisa em algumas palestras, em algumas consultorias que eu dei com professores. E hoje eu vou apresentar o resultado dessa pesquisa. Então, vamos falar basicamente dos alunos invisíveis. Vamos lá? Por que alunos invisíveis? Porque nós ainda precisamos quebrar alguns paradigmas na identificação de talentos, de altas habilidades, de superdotação. Para a gente lembrar o conceito, né, o que é altas habilidades ou superdotação? Quando a gente fala em altas habilidades ou superdotação, a gente está falando em pessoas que apresentam um desempenho acima da média em determinadas áreas. E aí eu coloquei aí duas teorias. Uma do Gardner, que traz para a gente as inteligências múltiplas, e a outra do Renzulli, que traz a questão dos 3 anéis. Mas na nossa política do MEC, as duas são combinadas, mas a que está prevalecendo mesmo é a do Renzulli, que coloca que a pessoa tem uma capacidade acima da média, ele tem o envolvimento com a tarefa e ele tem a criatividade. E aí, nesse SD aqui da imagem, é onde fica a localização das pessoas consideradas com altas habilidades e superdotação. Quando a gente fala na teoria do Gardner, ele vai ter um talento acima da média em uma dessas inteligências. Só que, na verdade, não é bem assim em uma dessas, porque uma inteligência nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada de características de outras. Quando eu falo, eu tenho uma inteligência espacial. Se eu tenho uma inteligência do meu corpo no espaço, com certeza é porque eu também devo ter uma inteligência sinestésica, corporal, porque o meu corpo está no espaço e eu tenho movimentos nesse corpo. Então, a gente tem que entender que nunca uma coisa está sozinha, está desligada da outra. Nosso cérebro funciona em uma rede neural. E é isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente fala desses alunos invisíveis, são esses alunos que possuem essa capacidade acima da média, que possuem esse comprometimento com a tarefa, que possuem essa criatividade em várias áreas das inteligências lá do Gardner e que nós não estamos identificando. Por isso que eles são invisíveis ainda dentro da sala de aula. E a pesquisa traz algumas reflexões do porquê que isso anda acontecendo. E lembrando, o índice de superdotação que a Organização Mundial de Saúde informa para a gente é de 3 a 5% da população considerada como superdotada, mas que continua invisível. O Renzulli já coloca que 1 a 3% da população de estudantes, e olha que nós temos muitos estudantes no Brasil, chegaria a 13% de superdotados. Mas eles também não aparecem no censo escolar. Então, assim, a gente tem um índice populacional, né, de 1 a 5% pela Organização Mundial de Saúde,
a gente tem o teórico falando que 13% desses alunos estariam dentro da sala de aula com o índice, com a característica, com os indicativos das altas habilidades de superdotação, e eles não aparecem no censo escolar. Então, eles são invisíveis. Precisamos fazê-los aparecer. Que a Márcia está colocando, é fácil perceber a superdotação altas habilidades? Com certeza que é, Márcia. Basta a gente começar a entender um pouco mais sobre esses indicativos. Quando a gente começa a entender quais são os indicativos das altas habilidades, a gente começa a ficar mais sensível e perceber. E, na verdade, a gente já costuma fazer isso. Eu duvido, Márcia, que você nunca tenha falado assim, nossa, meu neto é muito danado, ele responde, ele percebe tudo. É isso ou não é, Márcia? É verdade. Eu tenho percebido mais, Graça, depois que nós nos unimos, né, o Tripsi, que meu olhar, tanto para a criatividade, para as artes, ele está mais sensível, quanto para as altas habilidades. E hoje eu declarei isso para uma paciente minha, que ela comentando que ela resolveu um problema lá que teve na empresa dela, de uma maneira fácil, rápida, e que teve um bom resultado, eu falei para ela, você pensa fora da caixinha. E é uma questão para ela, porque ela sempre percebeu que... ela percebeu com a terapia que ela julgava, né, as pessoas que trabalham com ela pelo padrão dela. E aí eu fui mostrando para ela que ela provavelmente tem altas habilidades e que ela não pode ser parâmetro para as outras pessoas, senão se torna até injusto. E isso era uma situação que incomodava muito ela, porque ela pensava assim, nossa, mas se eu vejo assim, isso é tão fácil para mim, por que fulano, cicrano não consegue pensar da mesma forma, né? Por quê? Aí eu comecei a perceber isso, que para quem é superdotado, né, ou para quem tem altas habilidades, é claro, é fácil, né? É muito simples as soluções das questões, não é? E para quem não tem, a gente quebra a cabeça, né? Então, hoje ela mesma com a boca confessou que ela já está revendo, já está vendo, fazendo diferente, porque ela entendeu o que eu falei. E aí hoje eu falei isso para ela. Você provavelmente tem altas habilidades. Então, você realmente precisa pensar nisso. E esse meu olhar, ele mudou aprendendo com você a enxergar isso. Mas eu estou te perguntando justamente por isso, assim, aquela pessoa que não tem muito contato, né, que não é psicólogo, né, Graça, consegue perceber, assim, no dia a dia? Porque o meu neto, eu passei a perceber porque eu estou aprendendo com você. Mas uma mãe, se ela não escutar nada de altas habilidades ou superdotação, ela consegue perceber? Você acha que fica fácil para ela perceber que o filho dela tem algo diferente? Ótima pergunta, Márcia. Ela vai perceber vários indicativos, mas ela não vai saber nomear. Ela não vai saber que esses indicativos são indicativos que podem ser das altas habilidades de superdotação. Ou seja, e como ela percebe, mas ela não nomeia, essa criança, esse filho, continua invisível. E quando continua invisível, o que acontece? Olha, vamos pegar esse exemplo que você trouxe aí da sua paciente. O quanto que ela acabava entrando em conflito no trabalho com outras pessoas, porque ela não percebia as características dela. Ou seja, ela acabava criando uma dificuldade na inteligência interpessoal, porque ela acabava exigindo do outro como ela exige dela mesma, porque tem isso, as pessoas com altas habilidades têm uma característica muito forte de perfeccionismo.
Eles querem dar o melhor deles e para eles isso é fácil, porque para eles isso é normal fazer dessa forma. E não é que nós, neurotípicos, não façamos o nosso melhor. Só que, às vezes, o nosso melhor é o 70%, enquanto o dela é 90%. Então, quando ela exige do outro o 90%, ela acaba tendo essa criação de dificuldade, de conflito, nessa interação, sem necessidade. Então, o quanto que é importante que os indicativos sejam nomeados, o quanto que é importante que os alunos sejam identificados, que os filhos sejam precocemente identificados, porque quanto mais precoce eu identificar, menos essa criança vai passar por dificuldades, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar. Então, isso é muito importante. A gente percebe os indicativos? Percebemos. Só que a gente não nomeia. E é isso que é importante. A gente precisa começar a divulgar. As pessoas precisam começar a entender que esses indicativos acontecem desde a fase infantil. Não precisa de chegar à fase adulta para ser identificado. Porque quando acontece de ser identificado lá na fase adulta, muita gente já traz um sofrimento por se sentir fora da caixa, por não ter se enquadrado, muitas vezes, nem na percepção familiar, nem na relação com os próprios amigos. Então, Verdade. Isso é um sofrimento. Entendeu? Fica frustrada, né? Eu senti nessa paciente uma enorme frustração porque a equipe não alcançava o que ela ensinava, o que ela exigia, e ela sempre falava assim, meu Deus, é uma coisa tão fácil, por que não chega, por que não vai? E aí eu sempre sentindo ela puxando a equipe, e aí eu comecei a mostrar para ela que o parâmetro que ela estava usando era alto demais para eles. Isso mesmo. A Neide está perguntando, Graça, quem tem altas habilidades tem um transtorno de desenvolvimento? Não. Todo transtorno de desenvolvimento tem um CID, um Código Internacional de Doença. Altas habilidades não é doença. Altas habilidades é uma forma de se viver, de se compreender a vida. Mas existem pesquisas, Neide, que mostram que as pessoas com altas habilidades possuem um processamento de memória diferente, possuem hipersensibilidade sensoriais diferente, mas não é um transtorno de desenvolvimento, como é, por exemplo, o transtorno do espectro autista, como é o transtorno do déficit de atenção, como é o caso da dislexia. Então, não podemos dizer de forma nenhuma que altas habilidades ou superdotação é um transtorno de desenvolvimento, porque ele não tem o CID. O que, na verdade, eu confesso, é isso que dificulta, às vezes, a identificação. Porque se tivesse um CID, nós teríamos assim um olhar já apurado para entender essas identificações. Mas não podemos classificar como nenhum tipo de transtorno. Altas habilidades é uma condição, é uma forma de ver, é uma pessoa que tem potencialidades diferenciadas, tem uma memória muito boa, tem um raciocínio lógico muito grande, ele consegue trazer soluções criativas para problemas de forma que o outro não consegue. O exemplo que a Márcia trouxe, a paciente dela resolve problemas de forma criativa, de forma que ninguém mais faria. Então, eles têm essa percepção, e muitos deles têm uma hipersensibilidade muito grande. Por isso que, muitas vezes, eles têm assim, um processo empático, eles têm crianças com muita preocupação sobre, por exemplo, eu atendi uma criança essa semana, que ela falou assim, não, minha preocupação é muito grande, porque você já viu como é que está a queimada no Brasil? Olha, você já viu que já morreram até bombeiros tentando salvar, tentando não permitir que o fogo se estenda? E eles são assim, eles se preocupam. E não é só com eles, com a vida própria, eles se preocupam com a comunidade, eles se preocupam com o planeta.
Então, eles desenvolvem. Tem um outro menino, mas esse menino tem dupla excepcionalidade. E, assim, ontem ele falou assim, não, porque eu estava vendo, eu podia fazer uma máquina, não sei o quê, porque ele faz criações, né? Ele tem 13 anos, mas ele faz robôs, ele fez uma geladeira para botar dentro de um carro, ele vai fazendo. Ele falou assim, e agora eu pensei que eu vou criar um robô para plantar sementes. Não é que não tenha isso, mas aqui no Brasil não é tão comum, então eu vou criar esse robô e vou colocar lá para plantar semente, porque está tendo muita queimada. Outro menino trazendo o assunto que está bombando aí nos jornais. E quando eles leem esse tipo de mensagens, ouvem no jornal, leem no jornal, simplesmente isso preocupa. Então, eles dão esses sinais de grande empatia, de grande preocupação. E é fácil a gente perceber se a gente estiver mais sensível, como a Márcia falou que está, tanto para as altas habilidades quanto para a criatividade. Então, assim, essa pesquisa, até que eu vou trazer os dados aqui agora para vocês, foi uma pesquisa que eu fiz tentando identificar a quantas anda a sensibilidade dos professores, né? Então, assim, eu venho fazendo palestra já há muito tempo e essa pesquisa eu comecei ano passado e resolvi apresentar agora para vocês. Por quê? Porque a gente está montando aí, nós vamos fazer uma roda de conversa no dia 5 de outubro, né? Falando assim, como que a educação pode contribuir para tirar esses alunos da invisibilidade. Né? Vai ser uma roda de conversa de 2 horas online, e aí já fica aí o convite para quem quiser vir participar com a gente. E essa pesquisa nos deu um caminho para que a gente possa, na roda de conversa, sensibilizar mais as pessoas para começarem a olhar de forma diferente. Mas nós ainda vamos falar aqui dos sinais que essas crianças também trazem e que vocês podem perceber. E são aplicados testes neurológicos. Neide, existem várias formas da gente identificar as altas habilidades, né? Uma delas é o teste psicométrico, né? De verificação da inteligência. Mas hoje, quando a gente fala das altas habilidades, não é necessário aplicar testes, é necessário que o profissional entenda e compreenda os sinais. E existem vários materiais de identificação, né? Aqui no estado do Rio, inclusive, as altas habilidades, ela deve ser identificada pelo professor e não pelo psicólogo. Agora, a avaliação neuropsicológica pode ajudar nessa elucidação? Pode, mas vamos pensar. Alunos de escola pública, municipal e estadual, muitos poucos vão ter acesso a uma avaliação neuropsicológica. Então, os professores podem ser munidos de instrumentos avaliativos que ajudam nessa identificação, junto com a equipe pedagógica da escola. E aí sim, esses indicativos sendo verificados, a gente pode sim pedir o olhar de um psicólogo, um olhar de um médico, para que o diagnóstico feche, até porque a gente sabe que o melhor diagnóstico não é fechado por um profissional. O melhor diagnóstico passa por uma avaliação multiprofissional, né? Então, assim, o teste não é neuropsicológico. A gente faz, mas a gente observa, por exemplo, eu aplico um VISC. Não é só inteligência, não é só o QI. Eu vou verificar ali o processamento, a velocidade de processamento. Eu vou verificar ali a memória operacional dessa pessoa. Então, existem outros testes, além do VISC, que eu posso aplicar para verificar memória, para verificar atenção? Posso. Então, existem testes que eu posso aplicar, mas eles não são a única forma de se avaliar. E o que nós trazemos aqui no TRIPSI é justamente a defesa das outras formas de avaliação, né? A gente pode complementar de várias formas, mas não
não é necessário a testagem. Quais seriam os benefícios das altas habilidades se a gente pensar num aluno? Eu tenho um aluno com altas habilidades. Qual é a diferença que vai fazer na vida desse aluno ele saber que ele tem altas habilidades? Primeiro, é ele saber que ele tem potencialidade a ser desenvolvida. Então, existe uma crença, né, um mito de que a criança com altas habilidades não deve saber que ela tem altas habilidades. Isso é mito. Ela tem que saber e ela tem que se comprometer com essa potencialidade. Lembra lá, nos Três Anéis, que é um dos círculos é o envolvimento com a tarefa? Então, assim, ela tem que saber que ela tem o potencial e ela pode se envolver mais com a tarefa. Então, isso é importante. Então, sabe, esse aluno, quando sabe que tem, ele se torna mais responsável pela condição dele. Um outro é que, sabendo disso, ele vai ter a autoestima dele elevada. Ele vai se sentir mais confiante, até para poder arriscar no que ele não é bom. Porque uma outra crença é achar que a pessoa com altas habilidades é bom em tudo. Não é. Ele pode ser muito bom na matemática e ter uma dificuldade imensa para escrever. Ele pode ser muito bom na dança e ser péssimo para cantar. Então, assim, altas habilidades não significa que a pessoa vai ser bom em tudo. Por isso que ele sabendo, ele vai saber contrabalancear. Bom, eu sou bom demais nisso. Então, assim, tudo quando a gente trabalha o potencial da pessoa, ela tem muito mais facilidade de resgatar o que está ineficiente. Por quê? Porque ela vai se sentir mais segura, a autoestima dela vai estar elevada, ela vai se sentir mais confiante. Então, é o segundo benefício para o aluno. O outro é a melhora no desempenho acadêmico. A gente tem muito aluno em sala de aula que não tem interesse em copiar, ele geralmente tem uma resistência imensa em ter que ficar ouvindo o professor falar 10 vezes aquilo que na primeira vez o professor começou a explicar, ele já deduziu. Mas na medida em que ele sabe que ele tem esse potencial, com atividades de suplementação, ele vai melhorar esse potencial. O professor na sala de aula e também o atendimento educacional especializado fora da sala de aula, no contraturno, que é um direito desse aluno, quando ele faz a suplementação, naturalmente isso vai ter em melhor desempenho acadêmico para ele na sala de aula de um modo geral. Então, é o terceiro benefício. E o outro é a prevenção dos problemas emocionais e sociais. Olha o exemplo que a Márcia trouxe. Por quê? Porque se eu não sei que eu tenho altas habilidades, eu vou exigir do meu coleguinha que ele seja igual a mim. E quando ele não é, eu não vou ter paciência para ele. Eu não vou ter saco de conversar com ele. Ou então eu só vou querer ficar na turma dos mais velhos. Porque o pessoal da minha idade é chato, só fala sobre coisas que para mim não é do meu interesse. Esse menino que eu falei sobre que ele vai criar essa de plantio, de plantar semente, ele fala para mim, ele fala assim, ai, eu não suporto ficar dentro da sala de aula. Os meninos ficam brincando, fazendo umas brincadeiras chatas, parece até criança de 4ª série. Parece um velhinho falando. Mas eles são assim. Por quê? Porque eles estão além. Eles estão ali na escola e eles entendem que a escola é um lugar onde eles podem extrair maior conhecimento. E eles têm prazer em saber mais, porque eles são curiosos. Então, quando começa aquela brincadeirinha boba de joga papelzinho para lá, chama o fulaninho daqui, implica com o outro dali, isso para eles é um tormento.
Então, o ideal para eles é que tenha uma turma mais madura. Por isso que, muitas vezes, é necessário que a gente acelere esse aluno na escola, para que ele sinta-se mais confortável com uma turma acima dele. Agora, é óbvio, isso só pode acontecer se a gente acompanhar esse aluno. Por isso que a responsabilidade dessa identificação não pode ser só o teste de QI. Tem que ser pela escola, o professor, a equipe pedagógica. Então, o benefício da identificação para o aluno é essa daí. Vamos ver agora qual é o benefício para a escola? Quando a gente tem um aluno com altas habilidades, a gente começa a melhorar a qualidade do ensino. Porque, queira ou não, o professor acaba sendo exigido. O professor acaba tendo que apresentar matérias de forma mais profunda. E aí, isso faz com que o professor também traga mais qualidade para a sua aula. Então, isso melhora o nome da escola. Uma outra questão é a criação de ambiente de aprendizagem mais rico e diversificado. Por quê? Porque como esse aluno ele é curioso, como esse aluno tem interesse em aprender, se o professor falar para ele assim, faz uma aula sobre esse assunto que você gosta para você apresentar para os seus colegas, ele vai fazer com a maior felicidade. Ele não vai se queixar disso. Se o professor falar assim, senta ali do lado de fulano, seu coleguinha que ainda não aprendeu, ajuda ele. Ele vai fazer o trabalho de um monitor e vai se sentir orgulhoso por poder estar ajudando. Por quê? Porque eles têm uma empatia muito grande pelas pessoas. Então, isso vai melhorando as relações da escola, isso vai melhorando a qualidade de ensino da escola. Sem contar que isso vai melhorar a reputação da escola, porque a escola está valorizando o saber dos alunos. Hoje eu estava contando, né, a história do meu filho. Meu filho, com 6 anos, ele me perguntou como é que os bebês vinham ao mundo. E, para mim, falar de corpo humano, falar de sexualidade é muito natural, porque isso faz parte da vida. E aí eu peguei um livro, ensinei tudo para ele. Isso foi numa sexta-feira. Isso lá, quando ele tinha 6 anos, tá, gente? Hoje ele já tem quase 30. E aí conversei, expliquei, peguei o livro, mostrei, usei um livro do Marcos Ribeiro, um sexólogo que é uma pessoa com autoridade na área, que escreve para criança, né? Não fiz nada de forma ilógica. E aí terminamos de ler o livro junto. Filho, tem mais alguma pergunta? Você quer saber alguma coisa? Não, mãe, tá bom, já entendi. E aí passou. Sábado não perguntou mais nada, sexta não perguntou mais nada. Falei, sanou a necessidade de saber. Porque eu expliquei o que ele me perguntou. Assim que eu dava as informações para os meus filhos. Eu vou sanando a curiosidade de acordo com a faixa etária, de acordo com o vocabulário deles, e só o que eles me perguntam. Eu não faço aprofundamentos que não sejam no interesse. Só que chegou na segunda-feira, eu achando que ele já tinha assim, absorvido e tudo bem, caiu ali na memória e pronto. Ele chegou na escola, ele deu uma aula de sexologia para todos os aluninhos. E aí a escola imediatamente me liga. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou aí. Só que elas não me disseram o que era o motivo. Só pediram para eu ir à escola. E aí eu fui, na própria segunda-feira lá. Aí quando eu cheguei, é uma escola cristã, ele estudou numa escola cristã, e aí elas falavam, não, é porque assim, o Gabriel chegou e fez isso, e fez isso, e fez isso, e eu ouvindo, né? Aí, quando elas terminaram de me expor o problema, aí eu coloquei para elas como que era a dinâmica dentro da minha casa de ensinar. E aí eu falei, olha, naquela época, gente, não tinha Google não, tá? Mas se tivesse, com certeza ele iria procurar a pergunta onde? No Google, certo?
Então, assim, entre aprender com qualquer pessoa ou aprender dentro de casa, eu sempre fiz a escolha de que eles tivessem a possibilidade de tirar qualquer dúvida dentro de casa. E quando eu não sei ou não sabia responder, a gente ia procurar juntos. Porque eu acho que essa é a função do pai e da mãe. Estar junto no crescimento de todas as formas, né? Só que aí o que eu percebi? A escola não valorizou em momento nenhum a aprendizagem que ele teve. Ele pegou um livro, eu contei a história, ele leu comigo a história, nós conversamos um pouco e acabou. Isso numa sexta-feira. Na segunda, ele sem apoio, sem slide, sem livrinho, sem texto na mão, ele deu uma aula para os amiguinhos. A aprendizagem que foi feita nesse processo, a aquisição de conhecimento, não aconteceu. Aí eu quero chamar a Margarida ao palco. Margarida, quero que você faça uma reflexão sobre essa história que eu contei. O que você acha? Eu acho que a escola perdeu uma grande oportunidade de abordar esse assunto de uma forma mais leve, porque não era um assunto acadêmico que a professora tinha dado ali, e sim um aluno que trouxe, com certeza os outros coleguinhas devem ter ficado super interessados pelo assunto, né? Uma novidade, um coleguinha estava ali falando. A professora perdeu uma grande oportunidade de dar uma aula de ciências, né? Mesmo sendo numa escola religiosa, ela poderia dar aula, abordar o aspecto científico das coisas, sem olhar assim para nada, né? Sobre, né? Porque pensar sexualidade, nada disso, mas sim uma aula de biologia. E ela tirou todo o enriquecimento criativo do seu filho, né? Porque assim, ele quis saber e ele quis dividir. Ele deve ter pensado assim, né? Pô, se era uma curiosidade minha, deve ser dos meus amiguinhos também. É o que o superdotado de altas habilidades tem, né? De achar que as pessoas estão no mesmo nível que ele, nem sempre estão. Então, assim, a falta de conhecimento, talvez, dessa professora limitou o interesse do seu filho por aquele assunto, que poderia desenvolver aulas muito criativas e produtivas, e como também deixou, né, as outras crianças, que pelo jeito ela deve ter ficado assim, né, horrorizada, chamar a mãe, o que está acontecendo, trazer esse assunto. E eu acho que é isso que a gente tem que explorar, o conhecimento, né, sobre altas habilidades, o conhecimento sobre como levar certos assuntos para dentro da sala de aula e aproveitar essa expertise desses alunos com altas habilidades. A escola perde muito. E com isso os alunos também perdem, né? E aí a gente também identifica o quanto que é difícil para a escola, de um modo geral, falar sobre sexualidade dentro da escola. Porque mesmo sendo uma escola cristã, é necessário falar. Porque não é porque a pessoa é cristã que ela não tem a sexualidade. Certo, Márcia? Suba ao palco, por favor. Estava até comentando, né, Graça, que é uma coisa assim, é melhor eles saberem dentro da escola de uma forma correta, de uma forma mais direcionada, do que saber com qualquer pessoa na rua, porque vai chegar a certa idade e vai ter curiosidade. E é melhor isso ser sanado de uma forma correta do que de qualquer maneira. Exatamente. É como eu sempre eduquei meus filhos. E é interessante, assim, eu sou cristã, né? E isso é um tabu muito grande. A minha filha tinha 12 anos e a colega menstruou na escola. Não era uma escola cristã, mas ela era evangélica, a mãe também. A menina saiu gritando pelo colégio inteiro, dizendo que estava morrendo porque estava sangrando. Então, a minha filha foi, por ser filha de enfermeira, né? Já tinha entendimento. Ela não tinha menstruado ainda, mas eu colocava dentro da mochila dela
um suporte, né? Eu botei uma bolsinha com uma calcinha limpa, uma toalha e um absorvente, que se chegasse a menstruação na escola não ia ter problema. E aí ela foi, levou a garota para o banheiro, acalmou a garota e falou para ela: garota, isso é normal. Aí emprestou lá o absorvente e a menina muito, muito angustiada. Por quê? Porque a mãe nunca tinha conversado. E na escola também, por sua vez, não tinha esse tipo de ensinamento. Então, isso prejudica a criança. E aí a gente percebe como o colégio, né, a escola, não valoriza a criança que é diferente. E não só na escola. Eu até perguntei para minha filha agora, que eu terça-feira estava na casa da minha filha, aí ela chegou com o meu neto, o Heitor, do jiu-jitsu, comentando que ele estava indignado com um coleguinha lá na hora da luta. O garoto é maior que ele. Aí o garoto virou para ele e falou assim: vou ganhar de você molinho, você é muito fraquinho, você é pequeno, porque ele só tem 6 anos. Mas como ele tem muita força, o mestre dele lá bota ele para lutar, às vezes, com garotos maiores do que ele. E aí ele virou para o garoto, assim, na frente, todo mundo falou assim: não julgue um livro pela capa. Você não sabe o que vai acontecer com você. Deu uma surra no garoto. Então, a minha filha falou assim: da onde que esse garoto escutou isso? Como é que ele aplica um ditado, né, que as pessoas falam na hora certa, no momento certo? Mãe, ele só tem 6 anos. Aí eu fiquei rindo sozinha, eu falei assim: já te falei, vai assistir às aulas da Graça, esse garoto tem superdotação. Ele, na sala de aula, ele passa um perrengue com a professora. A professora já falou para minha filha que não suporta mais ele, porque ela acaba de ensinar, ele aprende. Aí ele faz o dele. Aí ele fala assim: dá outra coisa aí, esse negócio já sei. Ele fica entediado. Pois é, nesse caso, o conselho de a classe gente falou para ela tem que pensar no enriquecimento escolar, para ele não sofrer, porque senão ele sofre dentro da sala de aula. Entendeu? Ele está sofrendo e está fazendo a professora sofrer, porque ele está completamente entediado, então ele está arrumando confusão na sala, e as notas, Graça, 9, 10, 9, 10. Então a professora está enlouquecida. Como alguém que não senta direito, não presta atenção, conversa o tempo todo, arruma confusão, só tira 9 e 10. A minha filha falou assim: não sei como ele consegue. Eu falei: porque ele aprende rápido. Então, mas, assim, eu estou sofrendo na pele já isso. Uma solução. Convida a escola para a nossa roda de conversa. Vamos falar sobre isso. Convidar a professora, né? Para começar a ter um entendimento. Exatamente. Porque ela não está sabendo lidar com o Heitor. Pois é, exatamente. E é necessário que os professores estejam atentos para esses alunos, para essas famílias estarem atentas para esses alunos, porque isso causa sofrimento. Você vê uma professora falar: eu não suporto mais essa criança, o que isso faz com a autoestima? Né? Então, assim, a gente tem que começar a falar sobre esses indicativos. Por quê? Porque o aluno ganha, a escola ganha e a sociedade ganha. E a Leide está perguntando: altas habilidades é a mesma coisa que superdotação? Na legislação brasileira, a gente tem, nos documentos do MEC, que é altas habilidades ou superdotação. Existe aí uma discussão teórica, né, entre altas habilidades, superdotação e talento, mas pela lei brasileira da educação, a gente usa o termo altas habilidades ou superdotação. Eu falar superdotação, eu falar altas habilidades, eu estou falando dos mesmos sinais, da mesma condição. É a mesma coisa. E a gente tem que seguir a lei. Né? Existem divergências teóricas? Existe.
mas a gente não pode se pautar nas divergências teóricas, né? A gente tem que se pautar no que nós temos de lei. E na política pública, toda pessoa que tem altas habilidades ou superdotação, ela tem alguns direitos quando ela é um estudante. Então, são esses direitos que a gente tem que agora fazer valer. Mas para fazer valer, a gente tem que identificar e tirar esses alunos da invisibilidade. E quando a gente tira, a nossa sociedade ganha. Por quê? Porque, como a Márcia falou, eles sabem aplicar a metáfora na hora certa, porque eles são críticos, eles são criativos, eles vão dar nó em pingo d'água. Você tem um problema que, às vezes, você quer solucionar com metodologias antigas e eles chegam e trazem uma solução inovadora. E, com isso, a nossa sociedade ganha potencialidade. Isso faz com que aumente a competitividade. Competitividade não de competir um com o outro, mas do mercado de trabalho. Por quê? Porque quanto mais nós tivermos pessoas críticas, com maior criatividade, com mais curiosidade, com as escolas atendendo a esses potenciais e dando oportunidade de todo esse potencial florescer, nós vamos ter pessoas mais competitivas. Gente, nós temos excelentes pesquisadores no Brasil que são capturados pelos países estrangeiros. Estão lá fora, com seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhando para empresas lá de fora. Então, assim, não se iludam, porque uma crença é achar que não existe superdotados no Brasil. Existe. A gente só tem que aprender a identificar os sinais, né? Porque com essa competitividade a gente vai ter um avanço na nossa ciência, na nossa cultura. Então percebe que identificar altas habilidades é benefício para o aluno, para a escola, para a sociedade e, consequentemente, para a família, porque vai ter muito mais tranquilidade para lidar com tudo que é potencialidade que essa criança na família, né, dentro da família, possa exercer. Mas temos aí o mito do gênio, que a pessoa, para ser superdotada, tem que ser uma pessoa genial. Nem Einstein foi considerado gênio enquanto estava vivo. Leonardo da Vinci não foi considerado gênio enquanto estava vivo. Se a gente for pegar as pessoas que nós hoje consideramos gênio, isso só aconteceu depois da morte, porque aí a cultura começou a olhar o que eles fizeram. Mas durante o período de vida é muito difícil. Hoje, com a internet, com a comunicação mais rápida entre os países, a gente tendo acesso a mais informações de forma mais rápida, isso é diferente. Aí nós temos o Steve Jobs, né? Um cara que é genial. Ele mudou a forma da gente se relacionar. Isso aqui, que está aqui na minha mão, que é o celular, essa possibilidade da gente estar se comunicando aqui numa aula ao vivo, só aconteceu por quê? Porque houve pessoas geniais que ousaram, criaram e fizeram acontecer. Ou seja, essas pessoas tiveram espaço, foram estimuladas para ter essas conquistas. Então, vamos quebrar o mito de que a pessoa superdotada tem que ser gênio. Não precisa. Outra questão que dificulta a identificação é a falta de conhecimento sobre o tema. Se eu não conheço, como é que eu vou identificar? Então, eu tenho que conhecer. Por isso o canal do Tripsi existe. Toda quinta-feira, 8 horas, estamos aqui falando sobre altas habilidades, o autoconhecimento e a criatividade. Por quê? Porque é a tríade que a gente precisa para essa pessoa com altas habilidades
ser uma pessoa com qualidade de saúde mental e poder trazer benefícios para a nossa sociedade, para a nossa cultura, elevar o nível da nossa ciência. E um outro problema é que dentro de uma sala de aula há muito foco nos alunos com dificuldade. E aí os alunos com potencialidades são negligenciados dentro da escola. Ou, às vezes, a escola sabe que o aluno existe, mas não faz a suplementação que ele precisa, não olha para as necessidades dele, porque o professor tem tanto aluno na sala de aula que ele tem que dar conta de quem ainda tem muita dificuldade. Só que isso é um engano. Pela nossa política pública, o aluno identificado com altas habilidades de superdotação, ele tem tanto direito à suplementação quanto qualquer outro aluno com qualquer dificuldade. Então, se a gente se considera educador, a gente não pode elevar ao nosso olhar só porque ele tem dificuldade e negligenciar o outro. Ou eu já ouvi o seguinte, como é o mito do gênio. Eu já ouvi o professor falar assim, mas se ele tem altas habilidades, para que eu preciso dar atenção para ele? Ele tem a obrigação de saber, como se ele tivesse que saber tudo o tempo todo. Não funciona dessa forma. Também já ouvi professor falar assim para mim, colega de trabalho, falar para mim assim, não, essa aluna, ela se sobressai ali na turma, mas é porque o nível dos alunos do Estado é muito ruim. Por isso ela sabe um pouquinho mais. Só que tem um detalhe. De acordo com a política pública, o aluno tem que ser identificado dentro da sua sala de aula. Ou seja, de acordo com seus pares. E se de acordo com seus pares, ela sabe dividir, enquanto os outros ainda nem sabem somar e diminuir, ela é considerada uma aluna com altas habilidades. E aí ela tem que passar pelo processo de observação, que a equipe pedagógica tem que fazer. Então, são muitos detalhes que é preciso que a gente aprenda para que a gente não sofra e nem faça as pessoas sofrerem. E aí, quando eu trago aqui um dos dados, né, de pesquisa, a pergunta foi: quais são seus principais desafios ou dúvidas relacionadas a altas habilidades? A primeira resposta: todas. Ou seja, eu tenho todas as dúvidas, eu tenho todos os desafios. A segunda foi: não consigo responder, pois ainda não tive contato com ninguém. Será mesmo que essa pessoa nunca teve contato? Ou será que ela fecha os olhos para os indicativos que aparecem? Ou será que ela nomeia os indicativos, mas não sabe nomear que é uma pessoa com altas habilidades? Outra dúvida: a maneira como trabalhar com crianças superdotadas na educação infantil. Eu achei isso maravilhoso, porque quanto mais a gente conseguir trabalhar com a criança com altas habilidades na educação infantil, mais nós estamos preparando o nosso ensino para uma potencialidade de uma forma geral, né? E aí tem outras respostas aqui, como fazer a suplementação de atividades, e eu acho isso muito importante, porque já tem a noção de que não é uma complementação, é uma suplementação. Profissionais capacitados para trabalhar em sala de aula, o professor é capacitado. O professor é mais do que capacitado para trabalhar em sala de aula. O professor só tem medo e, por isso, às vezes, ele transfere
para os técnicos, para o psicólogo, para o médico, para o neurologista, né? Essa capacidade de identificar, mas o professor E quando ele não se sente capaz, ele tem que fazer formações, ele tem que buscar participar de estudos de caso, ele tem que procurar participar de rodas de conversa, ele tem que procurar participar de clube de livros que fala sobre o tema. E aí, olha o Tripsi aí com os galhos oferecendo a vocês, professores. Promover maior sociabilidade, realmente, porque como esses alunos têm como eu coloquei os exemplos, né? Eles acham que as crianças da faixa etária deles acabam agindo de forma muito infantil, eles têm uma dificuldade de socializar. Mas é importante que eles entendam que ele precisa também aprender a lidar com as crianças da idade dele. Por quê? Porque nem todo o comportamento dele vai ser o tempo todo superior ao dessas crianças. Tem muitas crianças que são extremamente inteligentes, mas não sabem andar de bicicleta. Mas o coleguinha, que nem é tão inteligente assim, arrasa andando de bicicleta. Então, é importante que essa sociabilidade aconteça. Identificar se as altas habilidades, o que eu percebo. Ou seja, olha o medo de dizer eu posso, eu sei dizer se é altas habilidades ou não, e sabe. E se não sabe, venha estudar com o Tripsi. Venha fazer parte do Clube do Livro, que você vai passar a saber. Venha fazer parte da roda de conversa, onde você vai perceber que não é tão difícil assim identificar. E aí, alguns sinais. Como identificar? É aquele aluno que aprende com facilidade, é aquele aluno que é original, tem bom humor, ele é criativo, é um aluno que é persistente, ele é independente, ele não precisa de ninguém ficar pedindo começar. Agora é o caso. Se ele começa, se ele faz e a professora não suplementa, ele vai começar a implicar com os outros, vai fazer como o neto da massa. E aí, me dá outro, porque isso daí eu já sei. Porque eles querem mais. Eles não gostam de ficar ociosos. Por isso que eu falo, eles podem ser colocados como bons monitores. Né? Eles se adaptam rapidamente a novos ambientes, eles têm uma boa flexibilidade cognitiva, um vocabulário deles é excelente. Eles vão usar as metáforas, como o neto da Márcia, nos lugares e nos momentos propícios. Né? Eles têm múltiplos interesses, eles não vão ter interesse só por uma coisa. Eles têm muita curiosidade. E muitas vezes, assim, se o professor não sanar essa curiosidade, eles vão em busca, porque eles são autodidatas. E aí eles vão trazer para a sala de aula e ainda vão desafiar o professor. Porque o professor não soube, eles vão falar, professor, você não sabe, mas eu fui lá, pesquisei. E aí traz para a sala de aula em tom de desafio. E eles têm uma sensibilidade muito grande com os outros. Então, esses são assim, um dos poucos sinais. E nós somos capazes, sim, de observar todos esses tipos de comportamento. Quando a gente vai no salão fazer uma unha, cortar um cabelo, a gente sempre ouve mulheres conversando sobre filhos, sobre netos, e aí eu só fico ouvindo, sabe? E aí, na fala, eu já vou identificando os perfis. E aí eu vou aproveitando o momento e vou educando as pessoas que estão ali. Abro o bate-papo, faço uma roda de conversa em pleno salão. Então, quando a gente sabe, a gente pode começar a sensibilizar o outro em qualquer ambiente. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. E tem um detalhe, e isso é o que mais me angustia, que muitas crianças, com o perfil das crianças com altas habilidades, acabam sendo medicadas porque são consideradas desafiadoras opositoras, com déficit de atenção e hiperatividade, com uma ansiedade generalizada e até um transtorno afetivo bipolar. Então, assim, às vezes essa criança ela vai ser medicada sem a menor necessidade. Então, eu acho que cabe
aos professores, porque os professores convivem com os alunos 5 dias por semana, desenvolver essa percepção e essa sensibilidade. E ainda temos o caso das duplas excepcionalidades, que é quando eu tenho as altas habilidades com um outro tipo de transtorno. Eu posso, sim, ter a dupla excepcionalidade com um TDAH? Posso. Eu posso ter a dupla excepcionalidade com um espectro autista? Posso. Eu posso ter a dupla excepcionalidade quando eu tenho as altas habilidades com uma dislexia. Eu posso ter altas habilidades sem nada, ou eu posso ter ela acompanhada de algum CID, algum Código Internacional de Doença. Então, a gente precisa também de aprender a ter esse olhar. Mas muitas crianças com dupla excepcionalidade, quando estão bem avaliadas, elas às vezes nem necessitam de medicação. Vai depender da individualidade, da necessidade individual de cada criança, de cada pessoa. E aí uma outra pesquisa foi perguntando aos professores se ele se identificava com alguma dessas características das pessoas com altas habilidades. E aí a gente vê, 15 é curioso e tem sede por conhecimento. 15 pessoas colocaram essa resposta. Né? Outras, ou seja, percebem pelo gráfico que todos os professores responderam algum tipo de característica. Então, assim, os próprios professores se identificam com essas características. Então, como que eles não conseguem identificar esses alunos? É uma reflexão para a gente fazer. Às vezes é mais fácil a gente olhar para a gente, porque eu tenho a segurança, eu não tenho medo de dizer. Agora, quando eu me arrisco a falar pelo outro, e se não for? Como é que fica o meu papel profissional? E aí, às vezes, o suporte é necessário para essa sala de aula. Fala, Margarida. Graça, queria até te perguntar, né? Porque você percebe muitas vezes até mesmo um preconceito com as pessoas com altas habilidades. Porque, assim, se você faz uma roda de conversa para poder falar sobre TEA, sobre transtorno opositor desafiador, se você coloca sobre espectro autista, todo mundo tem interesse de participar. Agora, se você coloca sobre altas habilidades, não tem o mesmo interesse, né, das pessoas que estão aprendendo sobre isso. E é justamente o contrário. Se você conseguir identificar as pessoas com altas habilidades, provavelmente 50% de tudo aquilo que é dito como um transtorno vai conseguir ter uma avaliação melhor. Né? E eu sinto um pouquinho de preconceito sobre isso. Então, os professores têm que começar a entender, se eles perceberem e compreenderem melhor, saber identificar as altas habilidades, até olhando para si, olha só a sua pesquisa aí, de que isso realmente é o começo, o pontapé, até mesmo para ele poder lidar e aprender e avaliar melhor os transtornos. Né? Era isso que você estava falando, eu estava querendo deixar registrado. É verdade. E eu acho que assim, esse preconceito é por conta muito dos mitos. A gente tem que ir quebrando esses mitos. Por isso que eu tenho falado muito dos mitos aqui, porque é importante que a gente desconstrua isso. Né? E um outro dado de pesquisa aqui é quando eu pergunto se eles possuem habilidades e talentos acima da média. A grande maioria colocou que não. Fiquei feliz que uns poucos colocaram sim, mas, na verdade, eu esperava esse não, porque o professor não se considera criativo. Mas, gente, quem dá aula no Estado, quem dá aula na prefeitura, está sempre sendo criativo, porque falta tudo dentro dessas escolas. Falta material, falta papel, falta aparelhos para poder dar aula e manter a atenção e a motivação desses alunos. Então, eles têm que ser criativos.
Então, é uma questão assim, eu tenho que entender que eu posso não ter as altas habilidades, mas eu tenho habilidades em mim que eu posso desenvolver. Mas a grande maioria não se considera. Mas, ao mesmo tempo, quando eu pergunto quais são as áreas de talento deles, olha o leque que tem aqui. Olha como esse leque aparece aqui. Então, é interessante como que, ao mesmo tempo que eles não percebem, eles se reconhecem em algumas áreas das inteligências múltiplas. Então, a gente percebe que o professor, muitas vezes, ele está confuso em relação às altas habilidades. Por isso, muitas vezes, ele tem essa dificuldade de até se aproximar do tema. Eu acho que é por isso, Marga, que a gente tem que fazer muitas rodas de conversa sobre altas habilidades. E, ao mesmo tempo, olha quantas pessoas me responderam, né? 91,3% que já se sentiram desmotivados ou frustrados por não se sentirem compreendidos. Então, assim, se isso não é bom, como é que eu vou deixar meu aluno ser não compreendido dentro da sala de aula? Foi o que eu comentei, né, até na última aula que eu dei aqui para os professores do município onde eu moro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tudo isso tem que estar dentro do projeto político-pedagógico da escola, porque aí todos vão estar trabalhando com o mesmo olhar. Mas tudo vai depender de quem está na sala de aula fazer o movimento. Então, o papel do professor é fundamental, assim como o papel da família. E é importante que, se o professor não se sente ainda capacitado para fazer essa identificação, peça ajuda, vá em busca de conhecimento, não fique paralisado. Não é problema não saber. O problema é não saber e não buscar ajuda. Então, eu fiz o convite para os professores para estarem na nossa roda de conversa, meninos. Eu ainda não tinha dito isso para vocês, né? Mas eu fiz o convite para que eles estejam com a gente no dia da roda de conversa. Porque é importante, quem ainda não se sente potencializado para essa identificação, venha se potencializar com a gente. E aqui, a pergunta foi: conhece algum instrumento para identificar as altas habilidades? E aí tem uma diversidade de respostas. Nenhuma, não, sim, sinceramente nenhuma, nenhum. Avaliar o nível cognitivo do aluno, algumas observações. Pois é, mas existem vários instrumentos. E o professor pode tomar posse desses instrumentos para se sentir capacitado. E na roda de conversa nós vamos falar sobre alguns desses materiais. Agradeço a vocês que estiveram aqui presentes. Espero que vocês tenham entendido a necessidade da gente tirar esses alunos da invisibilidade. E peço para vocês, passa lá no nosso canal, curte a live, se inscreva no canal, mande para a mamãe, para o papai, mande para a professora da sua filha, do seu filho, essa aula, para a coordenadora da escola, para a diretora da escola. Por quê? Porque a gente sabe que a gestão da escola faz toda a diferença quando a gente fala sobre qualquer dificuldade ou potencialidade dentro da escola. Começa tudo pelos gestores, depois pelos professores, porque vocês são importantes. Espero que vocês assim tenham gostado. E aí deixem lá também os comentários, perguntas, que nós vamos responder com o maior carinho. Eu me despeço aqui. Meninas? Boa noite e até a próxima quinta-feira. Não deixem de compartilhar, gente, para que mais pessoas possam ter esse entendimento das altas habilidades da superdotação. Até a próxima. Um detalhe. A gente falou tanto da conversa, vamos deixar o convite.
Quem quiser fazer parte da nossa roda de conversa, é só chamar a gente lá no nosso Instagram, @tripsi, tá aí, que a gente manda o link. Tchau. Tchau.